Tudo bom com vocês? Vamos lá. Continuar a aulinha da nossa disciplina Espiritismo 1. Estamos fazendo a biografia de Allan Kardec, né? Uma delas. Agora vamos falar sobre a divulgação do método, tá? Em verão de 1811, enviado pelo então ministro do Interior, Conde de Montalvet, chega a Yverdon o publicista e homem público Marc-Antoine, mais conhecido por Julien de Paris, membro de várias sociedades sábias. Durante 2 meses estudou o método de Pastalozzi e suas aplicações, fazendo aparecer em Milão, onde suas funções de inspetor militar o haviam chamado 2 obras, ambas em 1812. Uma delas, Spirit de la Método de Educação de Pastalozzi, impressa em 2 volumes, era com o trabalho de Daniel Alexandre Chavannes. Exposé de la méthode éliminatoire de Pastalozzi. Perfeito? Mais uma publicação em francês que permitia um julgamento consciencioso do método e seu autor, sendo a segunda edição surgida em 1842 com o título ligeiramente alterado, já referido páginas atrás. A edição príncipe dessa última obra fez sensação na França, muito contribuindo para divulgar o lar escola de Pastalozzi, numa época em que o regime educativo ali se concentrava para a juventude, nos liceus quase militares do Primeiro Império, e para as crianças, nos rigorosos estabelecimentos de ensino do Instituto dos Irmãos das Escolas Cristãs, cuja origem se deve a João Batista La Salle, e que ainda em 1810 admitiam a pedoplegia, ou seja, as punições corporais dos alunos do curso primário. Época da palmatória, bem forte, consagrando sua vida a escrever obras pedagógicas impregnadas de moral evangélica, várias delas coroadas pela Academia Francesa e a talentosa escritora de Madame Elisabeth Guizot, esposa de Francisco Guizot, mais tarde ilustre homem de Estado e historiador, leu as obras de Julia, acima referidas, e encantada estampou, em 1813, nos Análises de Educação, volume 5, uma das primeiras e mais notáveis publicações periódicas da pedagogia francesa. Alguns artigos em que salientava a excelência e as vantagens do método pestalozziano, o que veio concorrer ainda mais para a sua maior divulgação entre os educadores franceses, tornando, por outro lado, mais bem conhecido o admirável trabalho pedagógico que se realizava no Instituto de Yverdon. Para aí convergiu, então, não pequeno número de distintas e influentes personalidades, várias das quais tiveram, posteriormente, seus nomes escritos na história das tentativas feitas na França para propagar a instrução popular. O ensino primário e secundário nas cidades francesas, inclusive em Paris, era muito deficiente no começo do século XIX. Havia pequeno número de escolas entre públicas e privadas. No ano de 1815, Carnot, ministro do Interior dos 100 Dias, havia apresentado ao imperador um relatório em que destacava esta atuação deplorável. Na França, dizia ele, 2 milhões de crianças que reclamavam educação primária, e desses 2 milhões, umas a recebem muito imperfeita, enquanto as demais dela se acham completamente privadas. Basta dizer que, na capital francesa, em 1817, apenas 14% das crianças entre 6 e 14 anos frequentavam as 132 escolas então ali existentes. Os professores eram, em geral, falhos de conhecimento,
e mal remunerados. As matérias de ensino, por sua natureza e número, não correspondiam às reais necessidades. O método entre vicioso e absurdo não se apoiava em fundamentos pedagógicos, e a disciplina escolar, ou severa demais, ou relaxadíssima, era estorvo ao desejado aproveitamento por parte dos alunos. As guerras e revoluções absorviam as minguadas verbas destinadas à instrução pública. Os governos haviam abandonado quase que a iniciativa particular, em meio de muitas dificuldades, a honra de servir a grande causa da instrução popular. O Instituto de Ever ocupava-se em formar homens sãos e robustos, bons e virtuosos, dotados dos conhecimentos essenciais das relações humanas. Diz um dos discípulos de Pestalozzi que as atividades diárias do Instituto, sempre repietas, ativas e fecundas, fortificavam o corpo das crianças, exercitavam ao mesmo tempo e atenção, a observação e o julgamento, nutriam o espírito, moralizavam o coração de todos os atos, vivificavam a alma, penetravam a intimidade do sentimento, elevavam o pensamento, subtimavam, ampliavam, desenvolvidas e mantinham em equilíbrio e harmonia todas as faculdades. Tudo isso era conseguido dentro de uma plena liberdade, sob uma dependência personificada pela razão e pela bondade. O professor limitava-se a seguir e a secundar o aluno em seu autodesenvolvimento, sem forçar-lhe a natureza própria. De certo modo, mais do que a instrução, dava-se maior atenção ao desenvolvimento das faculdades do espírito. Informando-se do notável programa educacional que os levava ao efeito de Ever, muitas famílias francesas que almejavam para os filhos uma educação mais completa e aprimorada passaram a enviá-los ao Instituto Pestalozzi. Em pouco tempo já havia quase tanto alunos franceses quanto de alemães, levando a direção do Instituto a necessitar de mais professores que houvessem a língua francesa, pois, frequentemente, um mesmo mestre era obrigado a dar duas explicações nos dois idiomas. A Julian de Paris foi confiada a incumbência de procurar alguns mestres na França. Daqueles que conseguiu contratar, Alexandre Antonier era, segundo ele, o único realmente digno de ser colaborador da Pestalozzi, e acrescentava: entre os homens de mérito, só encontrei Boniface, que quis deixar Paris para comer em Verdun o pão que o diabo amassou. Bom, gente, terminando aqui essa linha, é importante deixar claro para vocês que essa introdução, né, dentro da metodologia de ensino pela qual Kardec passou, trabalhou, é muito importante a gente entender até como ele escreveu suas obras, baseado em quê, informações, na sua consciência, certo? Na sua educação. Isso é muito importante. Por isso, buscamos essa apostila para trazer para vocês esse conhecimento dele, para penetrarmos na mente dele. Perfeito? Então, até a próxima aula. Dê o seu joinha, compartilhe o vídeo, que é muito importante no nosso canal. Nessa próxima aula, nós vamos falar sobre mestre e protetor de rival. Feito? Até a próxima aula.